Boa tarde. Já passaram 40 anos sobre o triunfo do Sporting na Taça das Taças. É até agora o único troféu da UEFA alcançado pelos Leões. E numa altura em que a prova rivalizava em popularidade com a competição maior, a dos campeões. Para chegar ao título, o Sporting eliminou os representantes da França, Itália e Inglaterra. E no total realizou 12 jogos com prolongamentos e muitos sacrifícios à mistura. O Pedro Gomes, de novo a fazer-nos companhia nos comentários, era um dos titulares da equipa. Boa tarde mais uma vez, Pedro Gomes. Boa tarde. O que é que significa para si jogar nessa altura na Taça das Taças, uma prova de grande dimensão europeia? Era importante? Era importante, importantíssimo, porque tínhamos ganho a Taça de Portugal. Antigamente era diferente, não era esta Taça UEFA, que é a terceira divisão ou a quarta divisão da Europa, já que as equipas melhores dos melhores campeonatos têm representantes de 3 e 4 clubes e 2 e por aí fora, portanto é completamente diferente. E nós, a Taça das Taças foi uma epopeia, porque, como já disse, várias repetições de jogos, finalíssima. Portanto, a equipa foi um êxito do coletivo. Nós éramos uma equipa sem grandes vedetas, mas que encarámos bem a competição e acabámos por ultrapassar tudo e todos naquela altura, e é importante ganhar é o único troféu da UEFA, como disse, na vitrina do Sporting. E essa prova reunia os vencedores das taças de cada país, não é? Portanto, não era qualquer um que tinha acesso à prova, não é? Não. Como, aliás, o Pedro Gomes acabou por referir bem, não era um conjunto de equipas que iam disputar a prova, era apenas o vencedor da taça, ou então o vencido, caso Exato. O vencedor tivesse sido também o campeão desse país. Naturalmente. E países importantes. E o que é que pareceu logo no sorteio uma equipa italiana, independentemente de ser o Atalanta ou outra qualquer? Era uma equipa italiana, era de respeito, aquilo começou... Era, a equipa italiana. A Itália este ano tem vindo a cair um pouco o futebol italiano. Está muito igual, muito defensivo, mas naquela altura não, naquela altura estava no auge, as equipas italianas. É tradicionalmente difícil o futebol Sempre italiano. Difícil, e foi difícil, porque o Sporting, aliás, foi a única eliminatória que eu não joguei. Fomos também a terceiro jogo. Mas nessa fase não jogou porque o Lino era titular e não se tinha lesionado. Era naquela fase em que o Pedro Gomes ainda era um jovem na equipa e, portanto, procurava ser titular, espreitava uma oportunidade e havia muita gente para aquelas posições, não é? Havia, não. O Lino naquela altura começou a época como titular, depois acabou por ser substituído por mim logo na segunda eliminatória. E portanto, pronto, havia uma alternância que depois deu-me continuidade, deixou de haver alternância, ganhei o lugar, mas o Lino era um ótimo lateral direito, muito bom, muito bom. Só que pronto, são as opções dos treinadores, os treinadores é que decidem, e depois do jogo do Atalanta a equipa levou uma grande modificação, até porque não estávamos a render em termos de qualidade no campeonato nacional, e portanto houve ali uma mudança no jogo com o Apoel, houve 6 ou 7 mudanças, e depois daí para cá em diante houve alguns que continuaram como titulares, foi o meu caso, e outros foram outra vez revezando com os jogadores dos mesmos lugares. Bom, e é a altura de passarmos às imagens. O Sporting começou a prova defrontando, como já dissemos, o Atalanta de Itália, e só ao cabo de 5 horas é que ficaram desfeitas todas as dúvidas. Estás a casa, tira Figueiredo, corre para a linha final, vai centrar contra o futebol adversário, sai a bola para a linha final, é pontapé de canto. Pontapé de canto favorável ao Sporting, vai agora marcar Moraes do lado esquerdo. Moraes tem a bola no quarto círculo, prepara-se para bater na direção da baliza de Kovalik. A bola vai partiu com boa conta para a baliza, gol! Sporting. Foi o pé direito, que chutou a bola assim daquele jeito. Tudo começou em Bérgamo, frente ao Atalanta. O Sporting perdeu por 2-0 e depois recebeu em 9 de outubro, em Alvalade, a mesma equipa italiana para um jogo de grande responsabilidade.
E em Alvalade as coisas começaram a correr bem para a equipa leonina, que logo aos 6 minutos fez o primeiro golo de jogo. Na sequência deste lance, em que o guarda-redes comete e se lesiona e é substituído pelo avançado centro Calvanese. Na sequência do lance, Figueiredo faz o golo. O Sporting reduz a desvantagem trazida de Bérgamo e a equipa adversária fica reduzida a 10 unidades, uma vez que naquela altura não eram permitidas as substituições. Apesar da vantagem numérica, a verdade é que a equipa do Atalanta criou sempre muito perigo e viria aqui a conseguir o empate por intermédio de Christiansen a fazer o golo e a gelar as bancadas de Alvalade. Apesar do inconformismo da formação do Sporting, a verdade é que o golo na equipa da casa nunca mais surgia. Uma boa exibição do guarda-redes improvisado Calvanese, a adiar até quase ao fim o golo da formação do Sporting, que acabaria por marcar aos 68 minutos, por intermédio de Mascarenhas, depois de um período de grande assédio à baliza contrária. De facto, a equipa italiana passou então a defender o resultado, e com os 2-0 do primeiro jogo colocavam na eliminatória seguinte. Só que o Sporting acreditou sempre na recuperação, insistiu, e depois de muitas ocasiões desperdiçadas, viria a alcançar o 2-1, que ainda não chegava. É na sequência deste lance, um belo remate de Mascarenhas à meia volta, e a equipa do Sporting passava de novo para a frente do marcador, que não na eliminatória. O Atalanta raramente se aventurou no ataque, raramente incomodou Carvalho, fazendo sempre uso do seu futebol calculista. O Sporting aproveitou-se disso mesmo para pressionar cada vez mais. Está mais um lance com o defesa italiano a safar para canto, na sequência do qual Bé aparece e de cabeça faz o 3-1. Estava igualada a eliminatória. Nesta altura, os golos fora não contavam a dobrar em caso de igualdade no total dos dois jogos. Portanto, as equipas estavam empatadas 3-3, porque foi necessário recorrer a um jogo de desempate que se disputou em Barcelona, no estádio de Sarriá do Espanhol. Na altura estava sujeito a melhoramentos por causa da fase final do Europeu de 64. A equipa do Atalanta a falhar aqui uma hipótese de gol, resposta imediata do Sporting, que nunca se intimidou e bateu-se muito bem com a formação desta formação de Bérgamo, aqui também a obrigar o guardião Combi a uma boa defesa. E neste livro não há, ao contrário do que sustentam os jogadores italianos, não há fora de jogo. No entanto, o árbitro anula o tento. O 0-0 continua a prevalecer. O Atalanta também, sem nunca descurar o ataque, chega mesmo ao golo com o intermédio da Nova, depois de uma iniciativa de Cassiano do lado esquerdo. 1-0 para o Atalanta, só que a equipa do Sporting reage muito bem e 3 minutos depois, Mascarenhas, num lance de habilidade, faz o 1-1. Era o signo da igualdade entre portugueses e italianos. Um resultado que se manteria até a final. Apesar destas tentativas por conta dos dianteiros leoninos, a causar muito perigo para a baliza do Atalanta. Aqui também a resposta de Carvalho, uma grande defesa, empate 1-1 no final da primeira parte e também no final do jogo. No prolongamento, Lúcio faz 2-1, num lance que não temos imagem, e depois Mascarenhas a fazer o 3-1. O Sporting passava à segunda ronda, depois de muito sacrifício frente a esta equipa italiana. Veio então o Apoel de Chipre e o Sporting conseguiu uma goleada. O primeiro gol marcado por Mascarenhas e o jogo resumiu-se à contabilidade. O 2-0, autoria de Ferreira Pinto. Depois o 3-0 por Mascarenhas de novo.
A equipa do Apoel reduz para 3-1 com este gol de Andreou. Foi a exceção na partida, já que o sinal mais era indiscutivelmente da equipa da casa, que voltou a marcar aos 27 minutos por intermédio de Mascarenhas. Aqui está o grande herói da partida a fazer o 4-1 e a marca ainda subiria na primeira parte. Aqui este lance de Louro, a bola depois a sobrar para Mariolino e o lateral direito a fazer um golo para a sua equipa. Toda a gente marcou neste jogo, ou quase. Depois é a vez de Louro fazer o 6-1, resultado com que se atingiu o intervalo. Quem pensasse que a torneira de golos tinha secado, enganou-se, porque no segundo tempo o Sporting ainda marcou mais 10. O 7-1 foi um tento de autoria do médio Pérez, e já depois de algumas insistências que não resultaram, é este o lance, 7-1 aos 3 minutos do segundo tempo. Depois Mascarenhas fez o 8-1. Augusto, outro jogador lançado na formação leonina, fez o 9-1. E o 10-1 pertenceria a Ferreira Pinto, uma equipa bem diferente, como aliás o Pedro Gomes já há pouco já referiu. Era o Augusto, o Louro, o Ferreira Pinto, o Lina lateral direito e o lateral esquerdo. Portanto, houve muitas alterações. Mas esta equipa não era... Ganhámos 16-1, que é o recorde ainda da UEFA. A maior goleada, também é bom, é histórico. Mas esta equipa do Apoel não tinha dinheiro. E jogou os dois jogos cá. Portanto, é uma equipa, pronto, não tinha posses económicas, jogou cá os 2 jogos. No segundo jogo só ganhámos 2-0, portanto. Mas para já este jogo ainda decorre com mais agora golos de Figueiredo, que até ao momento não tinha marcado, fez 3 golos da rajada, o 11º, o 12º e o 13º, perante um atónito. Isto é um grande gol de Figueiredo, excelente gol, talvez o melhor gol da partida, perante uns atónitos cipriotas que nunca tinham perdido por tantos, nem a equipa do Apoel, nem nenhuma, como já foi dito pelo Pedro Gomes. É um resultado que ainda hoje constitui recorde nas provas europeias. Depois Augusto e mais 2 golos de Mascarenhas selariam a conta para a formação do Sporting, que assim terminou a contenda com 16-1, golos para todos os gostos. De facto, uma vitória sem discussão perante um fraquíssimo Apoel, que também terá estranhado o terreno pesadíssimo e as condições em que o jogo se disputou. E a tornar este o segundo jogo praticamente dispensável, ainda para mais com o Sporting a usufruir de novo do fator casa, pelas razões que já acabámos de referir. E há também até direito para estes falhanços, com a baliza aberta, o Sporting a desperdiçar a ocasião de dilatar ainda mais a marca. O Sporting, portanto, bem balanceado no ataque. O segundo jogo foi, como já dissemos, bem diferente, embora as ocasiões tivessem continuado a surgir em grande número. O Sporting marcaria um golo apenas no primeiro tempo, por intermédio de Augusto, aos 34 minutos, e no segundo tempo seria Mascarenhas, aqui nesta jogada, a fazer o 2-0. Resultado escasso para as ocasiões produzidas, mas que chegou perfeitamente para passar à eliminatória seguinte. Final do jogo, o Sporting passava com um total de 18-1, mas o que ficou na história foram os 16-1 ao Apoel, um resultado, como já dissemos, constitui ainda hoje recorde das provas da UEFA. Pedro Gomes, como é que foi possível
uma tal goleada, apesar da fragilidade da equipa do Apoel, mas esperaria uma coisa deste género? Houve uma mudança, como eu disse, a equipa não estava bem e o treinador resolveu mudar 6 a 7 elementos. Portanto, aquilo mexeu sempre. Com todos os portugueses, na altura falou-se nisso. Tinha o Augusto e também não estava lá? Não estava, mas tinha o Augusto, acho que era o único estrangeiro nessa equipa. O Lúcio não jogou esse jogo também. Portanto, e já se sabe, como eu tinha dito, a equipa, o grupo de trabalho era muito equilibrado, portanto, e os jogadores suplentes aproveitaram para se evidenciar e tentarem dar o máximo. E pronto, e foi o que correu. As equipas são fracas, mas as equipas, quando são fracas, às vezes complicam mais. Não se consegue, naturalmente, marcar tantos golos como marcámos e como também falharam ainda alguns. Podia ter ido, se calhar, dilatar mais ainda a diferença. Mas também, como disse muito bem, eu penso que o estado do terreno, da ilha de Chipre, seco, calor, não estavam habituados o campo estava empapado e praticamente não saíam do seu meio campo. No segundo jogo, penso que o terreno estava melhor e talvez isso também beneficiasse um pouco a equipa de Chipre. Mas 16-1 é sempre 16-1 e, portanto, e as mutações na equipa e as mudanças e a vontade e o querer e a determinação dos jogadores que normalmente não eram titulares de se empregarem mais a fundo para conquistarem o lugar, penso que foi uma causa importante. E recuando um pouco e falando do jogo do adversário mais difícil, que foi de facto o Atalanta, já que obrigou ao terceiro jogo. É alguma felicidade, aquela lesão do guarda-redes, naturalmente, claro, não havia substituições. Mas ainda reportando ao primeiro jogo, em que o Sporting conseguiu aguentar bem o vendaval italiano, aguentou o 0-0 e só sussurrou já muito perto do final, já com alguns jogadores não estavam na melhor condição e na altura não se podiam fazer substituições e isso aí tem tudo a perder. Não, e esta equipa italiana, o Atalanta nesta altura era uma grande equipa italiana, era das equipas não vou dizer mas ficava ali até ao quinto lugar, naturalmente. Era uma equipa, o futebol potente, forte, os jogadores bem constituídos, um futebol bastante musculado e também com alguns tecnicistas à mistura. Havia o Domenghini, por exemplo. Exato, era um jogador espetacular, exatamente. Mas aqui começou, no fundo, iniciou-se logo na primeira eliminatória as dificuldades que o Sporting viria a ter. Portanto, digamos que esta taça foi ganhar pulso de querer, de determinação, de vontade e, sobretudo, de grande espírito de equipa. Nós tínhamos um grande espírito de equipa, sobretudo depois da entrada do arquiteto Anselmo Fernandes, que foi, de facto, o grande arquiteto desta vitória, porque com o Gentil Cardoso as coisas não estavam-se já a piorar. Era o Gentil Cardoso e o Jair Raposo, exatamente. Essa dupla não funcionou bem, em sua opinião? Não funcionou. Não, o Gentil Cardoso era um treinador que eu chamava-lhe uma enciclopédia já gasta, mas era um homem que sabia efetivamente muito de futebol. Apesar já da sua veterania, já tinha 70 e tal anos. Mas já gasta porque já estava ultrapassado? Não, às vezes falhava-lhe a memória e, portanto, não estava muito... Vinha do Brasil naquela altura e estamos a reportar aos anos 60 e veio para a Europa com uma metodologia e com uma linguagem que não se adequava efetivamente à vivência europeia. Aquilo era mais para um país subdesenvolvido naquela altura, do Brasil. E, portanto, dava-nos sempre palestras caricatas, tínhamos sempre 1h30 de palestra antes de começar o jogo, tínhamos que ouvir as histórias todas do Gentil Cardoso, alguns jogadores quase que passavam pelo sono, mas era engraçado, ele era engraçado e era um bom treinador. Era palestras de higiene, por exemplo, para tomar o duche tínhamos de meter a primeira mão e depois o pé, para não Mas no meio disso acabava por falar um bocadinho de tática, ou não? Falava, também falava. E depois tinha o adjunto, que esse era mais caricato. O Jair Raposo chegou aqui a Portugal e disse aos guarda-redes: eu vou ensinar as 4 quedas aos guarda-redes, mas nunca ensinou, quer dizer, teve que ficar quase... As 4 quedas? 4 quedas, como é que deviam cair, mas era sempre a história. Depois tinha aquele jogo das toalhas no banco, levantava uma toalha, era para atacar, levantava outra toalha, era para defender, portanto era uma coisa assim um pouco... caricata e mesmo ridícula. Pronto, mas eu gostava do Gentil Cardoso porque ele era um bom psicólogo. Não, era um bom psicólogo. Taticamente, naquela altura, praticamente não havia táticas. Os jogadores iam para dentro do campo e jogavam. E mesmo posteriormente, já nos anos 70 e por aí fora, a marcação que havia um bom jogador do outro lado e o treinador dizia: marcas aquele homem em cima,
vais com ele para todo lado e o jogador às vezes esquecia-se, até no fim do jogo ia com ele para casa. Portanto, era a única tática que havia, era essa. Não? Mas no jogo cá depois com o Atalanta aqui em Alvalade, a tal lesão do guarda-redes, como há pouco estávamos a dizer, facilitou bastante. Se não tivesse sido isso, acha que o Sporting conseguiria ultrapassar esse obstáculo? Quer dizer, não podemos estar... É sempre difícil estar a analisar uma coisa dessas. Apesar dessa facilidade concedida, o Atalanta chegou ao empate e criou imensas dificuldades e bateu-se bem com o Sporting. O que é que falhou no Sporting perante a vantagem numérica não ter acabado por ganhar de forma contundente e sem problemas? Pois é, uma coisa que eu como treinador, e na altura não tinha essa visão, naturalmente, mas como treinador é uma coisa que me apoquenta muito, é que, neste caso com um guarda-redes diferente, que até fez boas defesas, aquele gol do Mascarenhas não tinha defesa, mesmo ao ângulo não tinha completo, o primeiro gol não tinha defesa. Mas o que me dá alguma preocupação é porque o treinador é um gestor, é um arquiteto, tem que planificar tudo. E nós observamos no futebol internacional e no nacional também, há um jogador expulso de uma equipa. E a equipa que tem 10 não altera nada, muitas vezes, nem a equipa que tem 11 altera nada para aproveitar essa supremacia. Isto quando hoje se fala, efetivamente, em sistemas estáticos e grande argúcia e grande inteligência dos treinadores. Que têm, naturalmente. Mas naquela altura que não havia táticas, os jogadores andavam no campo e não aproveitaram, efetivamente, essa supremacia. Ainda hoje não se aproveita e eu não sei porquê. Mas lembra-se qual foi o discurso do Gentil Cardoso ao intervalo, uma vez que... Eu não me equipava, porque naquela altura não me equipava, nem estava na cabine. Mas não soube o que ele terá feito, terá dito? Não soube. Não, a linguagem do Gentil era moçada, vamos ganhar e tal. Aquelas conversas de tentar animar a rapaziada. E pronto, os jogadores íamos para dentro do campo sempre com aquela vontade de ganhar. Era o 4-2-4 e pronto, cada um tinha o seu marcador. Eu lembro-me uma vez queriam-me multar porque eu fui daqueles laterais que avançava muito no terreno. E empatámos 4-4 uma vez com a Académica em casa e pronto, eu avançava pelo corredor porque naturalmente quando ultrapassava ao extremo, como se havia só 2 médios e centralizados no meio do terreno, tinha aquele percurso todo até chegar ao meu extremo. Portanto, tinha a tendência de avançar com a bola ou de fazer uma tabela com o médio, mas era mais difícil porque eles estavam sempre muito centralizados. E, portanto, foi daí que foi a apetência dos laterais se integrarem nos lances de ataque. Saiu espontaneamente, porque ao bater o extremo esquerdo, que também nessa altura não tinha uma tendência nem apetência para marcação, ficavam lá parados e o jogador vinhamos fazer 2 contra 1. Portanto, era isso que acontecia muitas vezes, mas 10 contra 11 poder-se-ia. E há sempre. Há uma minuta que todos os treinadores deviam ter. Quem tem 11 para tirar proveito da superioridade numérica, quem tem 10 tem 2 atitudes a fazer. Se estiver a ganhar, faz uma atitude, eu não vou dizer qual é, e quando estiver a perder, joga cá atrás, dá o meio homem, porque já está a perder para tentar recuperar no fora de jogo e por aí fora. Mas, como disse, estou farto de assistir a esses jogos. Sem tática nenhuma, o Sporting lá insistiu, lá conseguiu um golo já muito perto do final e depois um outro, mesmo sobre o apito do árbitro. Estava escrito que o Sporting ia passar, não ainda em Alvalade, mas depois no terceiro jogo. Muito bem. Bom, e depois de um Atalanta só a levantar problemas e de um Apoel só a apresentar soluções, foi a vez do Manchester United surgir no caminho do Sporting. Os ingleses tinham eliminado os seus patrícios do Tottenham, detentor do troféu, e pareciam encaminhados para novas proezas, mas faltava ainda o teste de Alvalade, um exame não de todo despiciendo, como se irá recordar. O jogo em Manchester, um jogo que o Sporting teve muita dificuldade em digerir, por razões que poderemos ver a seguir. Aqui está a primeira jogada de perigo com o Bobby Charlton a ultrapassar Carvalho, mas depois a não conseguir atinar com a baliza do Sporting. Penso que era o Denis Lowe. Era o número 9. Era o 9, é o Denis Lowe. O Denis Lowe era o 10. Peço desculpa. Peço desculpa. Mas eram de facto 2 jogadores extraordinários. E o Best. E o Jorge Best, claro. E aqui está o Denis Lowe. Excelente na forma como ele domina a bola,
e depois marca na baliza de Carvalho. Lá está, não há táticas aqui, porque o problema é este. Não se podia jogar em linha com estes jogadores rapidíssimos, como eram estes jogadores. Está outra vez batidos em linha. É o segundo gol, penso eu. Exato, é lá acima. Exatamente. Um fortíssimo remate do Bobby Charlton. O Carvalho ainda consegue deter, mas tocar na bola, mas ela tinha sido disparada de forma violenta e acaba por entrar na baliza. 2-0 para a equipa do Manchester. Depois, já na segunda parte, aqui começa o péssimo trabalho do Sr. Martens da Holanda. Assinala uma grande penalidade. A falta foi nitidamente fora da área e ele é considerado grande penalidade. Isto aos 58 minutos. Todos os jogadores do Sporting, depois logo a seguir veremos que são mesmo todos. Agora são só 3, estão ali a protestar. Não, e portámos mal ali, porque houve ali algumas agressões ao largo. Não foi nesta grande penalidade, penso que foi na segunda. Exato. Porque ainda há outra grande penalidade. Aqui, portanto, é Denis Law a preparar-se para converter e vai conseguir o golo 3-0. 3-0 é já um resultado hoje em dia respeitável, mas nessa altura não era tanto. Qualquer equipa podia muito bem anular 3 golos. Ainda por cima, quando o Sporting reage e faz o 3-1 pelo Osvaldo, os ingleses com 3-1 não estariam talvez seguros e o Sr. Martins resolveu dar uma ajuda. Aqui aconteceu mais uma falta dentro da área, é considerado de grande penalidade, mais uma contra o Sporting. E agora sim, toda a equipa do Sporting a empurrar o árbitro. É ali um pontapézinho por trás de alguém. Eu fugia, não gosto muito destas confusões. Nessa altura não havia cartões, porque estes protestos dos jogadores do Sporting mereciam alguma chamada de atenção. Era expulsão, naturalmente, mas eu tinha a consciência pesada ao árbitro. E Denis Law, mais uma vez a não falhar, a fazer 4-1. Faltava um quarto de hora para o final e aqui a referência dos jornais, o Expresso de Manchester, mais para a equipa inglesa, que surge aqui em Lisboa como um grupo de turistas, certos de que a passagem à eliminatória seguinte não falharia, mas como já foi dito, faltava ainda mais um jogo. E tinha uma grande equipa, o Bobby Charlton, o Denis Law, que ainda é o melhor marcador do Manchester, penso eu. E foi o primeiro jogador que eu vi marcar um gol de calcanhar. E o Best estava a começar, o Best naquela altura. Era um jogador fabuloso. Fabuloso. E tinha um bom treinador, o Max Berg. Era de facto um ótimo treinador. É uma legenda de Manchester. Do Manchester, exatamente, e do futebol inglês. E isto, a visita do Manchester a Lisboa, encarada quase como uma formalidade. Muita gente foi ao Alvalade para ver a equipa inglesa jogar e os seus grandes artistas, só que o Sporting não se deu por vencido e fez muito bem. Mas estava uma grande enchente. Uma enchente, um estádio completamente... Mesmo depois do 4-1. Isto é que é, de facto, uma associativa de Sporting. E o Sporting começou muito bem a partida, logo aos 2 minutos, neste lance de insistência, vai ganhar uma grande penalidade. O guarda-redes defende, depois ali o jogador a tocar a bola com o braço e a grande penalidade com Osvaldo transformar logo aos 2 minutos. Nada melhor do que um começo assim, não é? Exatamente, mas há uma bola no poste do Denis Law, se tem entrado, talvez não conseguíssemos dar a volta ao resultado. Mas ainda há uma grande penalidade ali que ficou por marcar quando estávamos a ganhar por 2-0. Mas não entrou agora este gol, mais um gol do Osvaldo, depois de uma triangulação com Mascarenhas e Figueiredo. Depois do 2-0, o Sporting consegue ainda mais um gol, mas que é anulado. Porque o árbitro entendeu, o Sr. Michel Quitabdian, francês, que o jogador do Sporting tinha tocado a bola com o braço. Ficou 2-0 ao intervalo. No segundo tempo, Gel, com um remate distante ao poste. E com o pé direito. E com o pé direito, que não era de facto o seu pé, a bater de novo o guardião inglês. 3-0, o Sporting igualava a eliminatória. A resposta dos ingleses a tentar ainda melhorar as coisas neste jogo, mas o Sporting estava mesmo imparável. E pouco depois aparece ali Moraes, também com o pé direito, um tiraço, com a bola ali a entrar junto à barra, 4-0. Acabavam as dúvidas, o Sporting passar para a frente, gostava de saber se conseguiria aguentar o ímpeto dos ingleses, a eventual resposta,
mas seria o Sporting a chegar ao 5-0 com este grande livre marcado por Osvaldo Silva. Era um senhor. E depois, o Sporting esteve próximo do 6-0. Aqui, o Osvaldo verbaliza a sua mercê depois de um excelente trabalho de Mascarenhas, a falhar a hipótese de novo golo. E a equipa inglesa já a arrastar-se em campo, sem qualquer discernimento, ultrapassada pelos acontecimentos. O Sporting a realizar uma das grandes exibições da sua história. A data de 18 de março de 64 fica para a história do Sporting e do futebol português. No final da festa em Alvalade, o Sporting realizou uma das grandes exibições e um dos resultados mais brilhantes de sempre. É verdade. Não há dúvida nenhuma que isto é histórico. E penso que as pessoas deste tempo recordam todos os jogos do Sporting. Acho que foi aquele que ficou mais na visão dos espectadores e no coração, porque foi de facto um excelente espetáculo e com uma equipa que dizia-se que era fraca, que ganharam 5-1, mas os ingleses não eram assim tão fortes, não sei o quê, e depois no outro ano vieram à luz ganhar aquele Benfica com o Eusébio, Colunas, Simões, Torres, por aí fora, vieram ganhar também por 5-1, salvo erro. Mas sobre esse jogo do Manchester, foi 5-0. Nós falaríamos já na segunda parte. É com esta goleada por 5-0 que nos despedimos nesta primeira parte. Altura agora para o intervalo. Voltaremos já a seguir. Cá estamos de novo, ainda com os 5 golos ao Manchester bem frescos na memória. Um resultado que não se consegue todos os dias, Pedro Gomes. Já vimos aqueles 5-0 e não se consegue todos os dias porque há equipas que não atingem esse resultado. Antes, pelo contrário. Pois não, e agora também vou ser sincero, nós não esperávamos naturalmente dar a volta aos acontecimentos. Mas em futebol também se diz, tudo pode acontecer e aconteceu. Para nosso bem e para os sportinguistas aconteceu, de facto, fazer esta extraordinária exibição, uma exibição de gala, sobre uma equipa inglesa onde militavam estes 3 jogadores, que eu já referenciei, e outros. Tinha um médio muito bom também. Tinha o Styles, não sei se jogou neste jogo, aquele Célebre Styles que era o marcador do Eusébio implacável. Portanto, tinha um ponta de lança muito alto, altíssimo, não sei bem o nome dele. Agora, em Inglaterra nós não merecíamos perder por 4-1. Aqueles 2 penaltis foram naturalmente fictícios. E terá sido isso caímos também. Terá sido isso que imperdigou o Sporting para o jogo da segunda mão? Sim, também tínhamos também a consciência de que os 4-1 tinham sido exagerados e nós íamos tentar redimir minimamente o resultado, porque não nos passava para a cabeça ganhar por 5-0 ou dar a volta 4-0, sobretudo pela classe e pela categoria dos adversários. Mas as coisas correram naturalmente muito bem, e ainda bem que foi assim. Pronto, e foi o jogo-chave, penso que foi o jogo-chave. Foi esta eliminatória, mas depois continuámos a sofrer. Daqui a pouco vamos falar de outras coisas, de outros adversários e de outros terceiros jogos que continuámos a sofrer. Mas esta vitória sobre o Manchester era de facto uma grande equipa. Já naquela altura era uma grande equipa, como eu já evidenciei, porque no ano seguinte vieram ganhar à luz por 5-1. Nós estávamos a contar passar a eliminatória, mas assim que passámos esta eliminatória do Manchester, acreditámos que íamos vencer a taça, porque o maior obstáculo já estava ultrapassado, embora augurássemos também problemas com as outras equipas futuras. O principal adversário estava ultrapassado e o segundo, talvez mais difícil, também tinha sido já eliminado precisamente pelo Manchester, que era a equipa do Tottenham. Portanto, as coisas estavam já mais calmas, embora houvesse aí pela frente um Celtic, que na altura ainda não tinha ganho a tal Taça dos Campeões que iria ganhar aqui em Lisboa, mas que já prometia ser uma equipa difícil. E vinha também o Lyon. Bom, é isso mesmo de que vamos falar. Para as meias finais, o sorteio indicou o Olympique Lyonnais, Lyon, para os amigos, como o adversário seguinte. Mais uma vez, o equilíbrio obrigou a terceiro jogo e, de novo, com a balança a pender para os Leões de cá. Estamos aqui a falar no aeroporto de Lisboa, momentos antes da partida do avião para Geneve, que levará a caravana sportinguista, que dessa cidade suíça seguirá depois em comboio para Lyon, a fim de jogar contra o Olympique o jogo das meias finais da Taça dos Vencedores das Taças.
Trazemos hoje para uma breve entrevista Alexandre Batista, uma das mais esperançosas vedetas da equipa leonina, que vai trocar connosco algumas impressões sobre esta deslocação. Alexandre Batista, muito bom dia. Antes do mais, gostaria que me dissesse como encaram vocês, depois da experiência que já tiveram frente ao Manchester United, como encaram vocês este jogo contra o Lyon, uma equipa difícil e perigosa? Bom, eu e os meus colegas encaramos este jogo contra o Lyon com bastante cuidado. Nós sabemos que o Lyon é uma equipe bastante perigosa, podemos dizer mesmo bastante, porque uma equipe que chega às meias finais já deve ter de facto uma rodagem bastante boa, não é? E nós encaramos porque desta vez teremos que de facto conseguir um resultado lá melhor do que aquele que conseguimos em Manchester. Sim, porque recuperações daquelas não acontecem. Recuperações daquelas não acontecem todos os dias. E da maneira que os franceses jogam, principalmente na base da defesa, que pode-se ver na seleção militar agora, que jogaram aqui no Porto, muito difícil seria para nós recuperar aqui. Alexandre Batista, você desta feita não encontrará no primeiro jogo um adversário temível que exatamente lhe compete assim marcar, o Comban, que tem um jogo de castigo e por consequência não jogará em Lyon. De qualquer forma, você está acautelado para o substituto do Comban, não é verdade? Sim, eu estou acautelado, quer dizer, eu marcarei o homem que ia aparecendo na minha zona, não é? Mas para mim, muitas vezes prefiro marcar os titulares do que marcar os reservas, porque muitas vezes os reservas, quando aparecem, querem marcar a posição e lutam muito mais e são muito mais difíceis de marcar do que os próprios titulares. E o jogo em Lyon foi muito tático, com o Sporting a criar alguns lances de perigo também. Então vimos ali com o João no remate à barra e a resposta da equipa do Lyon quase a chegar ao gol. Mas a equipa leonina não se intimidou, atuou muito bem no terreno do adversário. Aqui está o Bourg, o guarda-redes do Olympique, a defender, guarda-redes também que era da seleção na altura. E aqui na segunda parte a formação francesa quase a chegar ao gol. Valeu ali na circunstância o jogador do Sporting sobre a linha de gol. No caso era eu. Acho que ele, a bola veio ter comigo, pronto, naquela posição, naturalmente, na sequência dos cantos. Naquela altura colocava sempre um defesa num dos postes. E acho que foi por 2 vezes que eu salvei ali o gol. Foi um jogo muito complicado, acabou 0-0. Qualquer equipa poderia ter marcado, mas esta equipa do Lyon tinha uma boa equipa. Tinha o Rambert, o extremo esquerdo, que era de facto também muito habilidoso e muito rápido. E deu muito trabalho. Diumas, jogando lá direito. Diumas e esse que já o Alexandre Batista falou ali para o Arthur Agostinho, o Comban, que era de facto um argentino, franco-argentino, um dos melhores avançados centros, como se dizia naquela altura, desses tempos. Isto são imagens já de Alvalade, o Sporting ali que era uma grande ocasião e na resposta, repare-se, Carvalho a aliviar, Comban a ficar de posse de bola ali quase na zona de meio campo e avisar com êxito a baliza do Leonina, aproveitando a saída de Carvalho, e o Lyon passava a vencer por 1-0 em Alvalade. Depois do 0-0 em Lyon, a equipa do Sporting permitia que o adversário passasse para a frente e precisamente com um golo do jogador mais temível. O Sporting aqui a dispensar uma boa ocasião. O Sporting jogou bem no ataque aqui neste jogo, criando sucessivas ocasiões, sobretudo na segunda parte, resta mais uma ainda no primeiro tempo. E neste livro, já no segundo tempo, o jogador do Lyon a levar a mão à bola, grande penalidade. E aqui o técnico leonino a indicar gel para a marcação, o Escardino, que não falha, faz o 1-1. Mais uma vez o golo fora a não valer a qualificação, em caso de igualdade. Excelente defesa do Bourg, cabeceamento de Mascarenhas e depois, novamente, o dianteiro leonino e o guarda-redes francês. De facto, aqui um duelo interessantíssimo e agora o falhanço incrível de Mascarenhas podia ter aqui resolvido o assunto. Tira a bola, no entanto, ao lado. A resposta dos franceses para uma defesa de Carvalho. E o final do jogo, um empate mais uma vez entre as duas equipas e a obrigatoriedade de terceiro jogo, agora em Madrid, na 5 de maio, a escassos dias da final desta Taça das Taças. Sporting e Lyon para mais uma partida. Mais um jogo muito tático, como todos os jogos. Foi talvez o pior jogo. Em termos de espetáculo, foi o pior jogo que foi este.
também um jogo de nervos. Exato, pois ninguém queria perder. Isto é mais uma boa intervenção do Augusto, de facto era talvez o grande esteio da equipa, era este guarda-redes. E os franceses também aqui a tentarem a sua sorte, mas estava lá também Carvalho. E na segunda parte deste remate de Moraes, a defesa do Augusto, e depois Osvaldo, num remate está queima-roupa a rematar e a fazer 1-0 para o Sporting, a vitória leonina em Madrid sobre a equipa do Lyon e o passaporte para a final da Taça das Taças. Momento também histórico para a equipa do Sporting, depois dos tais 5-0 sobre o Manchester. Aqui esta passagem à final, primeira vez que a equipa do Sporting atingia uma final europeia. O Sporting a desperdiçar a oportunidade de resolver a questão em Alvalade. Pedro Gomes, com que ideia que ficou deste Lyon e das possibilidades que se depararam ao Sporting no conjunto dos 3 jogos, se quisermos, mas sobretudo no jogo que cai em Lisboa? Penso que aqui em Lisboa... Em Lisboa poderíamos ter morto o jogo porque podíamos ter ganho. O primeiro gol foi um erro. O Carvalho, nós tínhamos sempre uma comunicação verbal correta. E esse lance foi consigo, Foi comigo e com o Alexandre Batista. Estávamos dois praticamente senhores da bola, mas o Carvalho saiu e disse é minha, portanto, naturalmente que desistimos da jogada, porque se um de nós tem ido à bola, talvez o Carvalho teve azar, ele viu a bola mal, foi ter aos pés do Coban, que é perigosíssimo. Fora, não é? Exatamente, e o Coban, quer dizer, naquela altura já fez um bom chapéu, um lindo chapéu e um lindo gol. Podia ter atirado para fora, mas isso pronto, não. São lances que acontecem. O Carvalho foi também um expoente máximo, naturalmente, e foi um dos grandes heróis desta campanha do Sporting. Era um grande guarda-redes. Era um guarda-redes que saía da baliza e os avançados à segunda vez já não iam lá cabecear a bola, porque ele saía à bola e depois caía-lhe com o tronco em cima sem fazer falta nenhuma. Até nós, defesas, sentíamos quando ele batia em nós, aquilo parecia um vendaval. Era de facto um ótimo guarda-redes, poderoso. E a sair bem da baliza e dentro dos postos também, como vimos aí 2 ou 3 já defesas muito boas. Mas lá nós estávamos, esta competição, nós entramos nela para sofrer, porque quanto mais se sofre, depois no final, o final é muito mais feliz quando as coisas acabam em alegria. Mas pela segunda vez, cá está depois do Atalanta e com o Lyon, a equipa do Atalanta, tal como o Lyon tinha marcado em Alvalade, o Sporting não tinha marcado no terreno do adversário, portanto, à luz do regulamento atual, já tínhamos ficado pelo caminho. Mas assim, o Sporting teve ainda a oportunidade de ir ao terceiro jogo. E agora, para este terceiro jogo, acreditou que a história se pudesse repetir e o Sporting pudesse passar? Havia muito equilíbrio. Havia muito equilíbrio entre as duas equipas, portanto, a esperança é a última coisa a morrer, naturalmente, e quando se tem o Osvaldo Silva, que meteu ali aquele gol para o buraco da agulha, acredita-se em tudo, naturalmente. E o nosso coletivo, nós éramos uma equipa muito, muito coesa, muito unida, para aquele tempo e deixávamos a pele em campo, isso não há dúvida nenhuma. Em termos de luta, de querer, de determinação, estava sempre para empurrar depois os atributos, que alguns jogadores tinham uns mais que outros, técnica, de qualidade, de inteligência, de drible, de finta, de remate, mas o suporte básico era isto. Primeiro, quando se vai fazer uma tarefa, tem que se encarar a tarefa a sério, sermos realistas e, no fundo, dar tudo por tudo, porque é um jogo de futebol e, sobretudo, numa competição como esta, ficar pelo caminho, costuma-se dizer, se ficarmos pelo caminho, caímos de pé. Sim, eu queria agora falar sobre o Lyon. O Lyon que jogava quase à italiana, digamos assim, um calculismo. Sim, jogavam calculismo, jogavam muito a defender e depois aproveitavam o Coban e o extremo esquerdo, que era, de facto, um jogador muito rápido, muito veloz, mas eles jogavam muito a defender. E em Lyon tiveram algum medo do Sporting nos momentos iniciais, mas depois tiveram ali 2 ou 3 oportunidades, embora o Sporting também tivesse marcado. Eu acho que o 0-0 lá foi um bom resultado para nós, porque depois poderíamos ou não decidir aqui em Alvalade, Acha que o que não vai acontecer. Os 16 gols ao Apoel, de alguma forma, alarmaram a Europa e puseram as equipas com mais atenção em relação ao Sporting? Puseram, e depois, sobretudo, a eliminação do Manchester, porque ganharam uma equipa inglesa com aquele cariz e com a fama que a equipa tinha, naturalmente, que o Lyon veio de pianinho para ver o que é que dava. E já tinha uma tendência, porque como o Alexandre Batista disse ali, também os jogos eram visionados, e vinha uma pessoa a ver o jogo. Não havia agora os meios de informática que existem hoje, que praticamente
entregam tudo, não há segredos nenhuns, como jogam os jogadores e como jogam as equipas. Mas pode haver surpresas. Pode haver sempre surpresas, mas as surpresas, eu penso que uma equipa, e depois quando os treinadores têm naturalmente de ter efetivamente ter um plano antagónico a qualquer equipa adversária e que mude o percurso do jogo. Portanto, isso penso eu que os treinadores devem ter isso. Não sei se têm, se não têm, mas acho que devem ter. E na altura o Sporting tinha isso? Estudavam não, tínhamos o arquiteto era de facto um treinador que observava. Preocupava-se também com o adversário? Ou era só não, via o adversário, estudava muito bem o adversário, muito bem, era um treinador muito avançado para aquela época, um sagaz, a ver os jogos. Ele foi ver o Manchester a Lyon, era um bom psicólogo, disse-me a mim que eu ia jogar contra o Best, mas o melhor era eu, fez o trocadilho da palavra, mas não fui lá na Inglaterra, o Best deu-me cabo da cabeça. Aqui em Alvalade, por acaso, não, porque as coisas correram bem e parece que não houve Best nenhum. Não existia praticamente? Não havia naquele baralho, não havia nenhum Best. E, entretanto, o arquiteto era de facto muito sagaz. Era um homem que ia ver um jogo e dizia: o jogador joga por ali. E, aliás, também as características individuais de cada jogador era mais fácil também de avaliar, porque eram 4-2-4. Mas foi o treinador muito estudioso, que adivinhava e previa naturalmente os acontecimentos. Bom, e para o jogo decisivo deparou-se ao Sporting do MTK da Hungria e à semelhança de outros confrontos, também este exigiu o jogo extra. Perdão, as imagens é que não são nada famosas. A partida para Aeroporto de Lisboa, a poucos minutos da partida da caravana do Sporting Clube de Portugal para Bruxelas, onde vai disputar a final da Taça dos Vencedores das Taças frente ao MTK da Hungria. Como sempre presente, a reportagem da Rádio e Televisão Portuguesa, que começa por registrar algumas declarações do chefe da caravana sportinguista, o Tenente-Coronel Moreira Otero. Sr. Tenente-Coronel, como encara o Sporting esta sua viagem a Bruxelas para o jogo decisivo da Taça das Taças? O Sporting vai no desempenho de mais uma missão ao serviço não só do clube, como do futebol português. Fernando Mendes, que tem andado ao longo de toda esta Taça das Taças a sofrer com os seus companheiros e a vibrar de entusiasmo e alegria, vai dizendo o que pensa dessa partida. Bem, a partida de quarta-feira para nós tem uma importância muito especial, não só que é a primeira vez que nos encontramos numa final de competências europeias, como também está em nome do futebol português, porque só nós é que lá andamos, infelizmente, para o futebol português. E no primeiro jogo em Bruxelas, frente ao MTK, registou-se, para não variar, um empate. Mas um empate a 3 golos. O primeiro golo para a formação húngara, com intermédio de Sandor, o extremo direito da equipa Magyar. O Sporting empatou por Mascarenhas, num remate em que a bola ainda tocou num defesa húngaro. 1-1 ao intervalo. Na segunda parte, Figueiredo fez 2-1 para o Sporting. Kuti marcou 2 golos, colocou a formação do MTK em vantagem por 3-2 e depois, já muito perto do final, Figueiredo falhou 3-3 final. Dois dias depois tivemos então um grande jogo em Antuérpia, o tal jogo em que foi decidido por um pontapé de canto direto a Moraes. Vai centrar contra o futebol adversário, sai a bola para a linha final. É pontapé de canto. Pontapé de canto favorável ao Sporting. Vai agora marcar Moraes do lado esquerdo. Moraes tem a bola no quarto círculo, prepara-se para bater na direção da baliza do Cavalier. A bola vai partiu, com boa conta para a baliza, gol! Do Sporting, Marco Moraes diretamente na A terra estremeceu e verde se tornou, o sonho aconteceu, um golo só bastou, um golo do Moraes que não esquece mais. Viva o Sporting, gritou a multidão em ovação de
pôs na luta mais grandeza, mais valente, assim falou de Portugal às multidões, assim ganhou essa final de campeões. Uma vitória histórica e bem sofrida e também bem cantada. Pedro Gomes, qual era então o estado de espírito face aos condicionalismos para estas duas finais, no fim de contas? O Hilário estava lesionado, não pôde jogar, era uma pedra fundamental na defensiva, no lado esquerdo. Houve adaptações. Um cansaço total da equipa. O que é que pensavam quanto à possibilidade de ganhar a taça? Quando chegámos à final pensávamos ganhar mesmo a taça, mas, sim, os húngaros estavam ainda estavam-se a afastar daquele futebol magiar. Tinham um futebol de facto muito bonito, um futebol rendilhado, passa e desmarca, muito bem jogado. O Sandor e o Kuti eram dois ótimos jogadores. E em Bruxelas o Figueiredo marcou quase no fim, um golo espetacular à meia volta, este Figueiredo de facto. E depois fomos para a final na expectativa de ganhar o jogo. Estávamos na expectativa mesmo de ganhar o jogo. Mas havia um cansaço generalizado, não era? Mas os húngaros também estavam cansados. Claro. Havia o problema houve uma adaptação, não sei se o Zé Carlos jogou, parece que foi em Bruxelas, a defesa esquerda ou direita e a defesa esquerda. Não, depois... O Zé Carlos jogou a defesa esquerda quando o Moraes avançou o terreno. Foi no final, foi na final, exatamente, foi na final. Tinha jogado o Moraes à direita e eu na esquerda, em Bruxelas. Foi em Antuérpia. Em Antuérpia o jogo não foi tão bonito, não aconteceram tantos golos, aconteceram 6 golos na primeira final, na segunda foi só aquele golo. 6 golos na final em que há tanto nervosismo, tanta contenção e afinal surgem tantos golos. Era de esperar menos, não? Era porque, como eu disse, esta equipa magiar era ótima. Jogavam muito bom futebol, mas também não eram muito seguros a defender. E nós sabemos que o Mascarenhas e o Figueiredo, sobretudo com a sua velocidade e a sua entrega ao jogo, que poderia romper efetivamente a defesa. E aquilo teve muito equilibrado, a equipa 1-0. Muito eficazes. Muito eficazes. Mas diferentes. Diferentes completamente. O Mascarenhas era mais tecnicista, parava muito bem a bola, driblava num espaço muito curto, rematava rapidamente depois de sair da finta. Mas o Figueiredo era o homem que entrava nos espaços e, portanto, o Figueiredo jogava sem linha antigamente também, passava aquela linha defensiva e depois ninguém mais o segurava e fazia golos espetaculares, uma grande força muscular. Mas depois ainda falta falar do Osvaldo, que o Osvaldo, era um caso à parte. Esse nem se fala. E depois tinha outros bons jogadores, o Carvalho, o Fernando Mendes, o grande capitão. O Moraes, que começou ali a adaptar-se a lateral, foi a primeira vez que jogou a lateral. Aliás, houve várias adaptações, porque também o Fernando Mendes também tão depressa jogava na zona de meio campo, como um pouco mais recuado, como aconteceu na finalíssima, não? Exato, jogou o Perides e o Mendes nessa finalíssima no meio. Acho que não jogou o Gel. Na final acho que não jogou o Gel. E, entretanto, a equipa húngara também, depois de ter sofrido 3 golos connosco, também nos temia. Em uma final tudo pode acontecer. E pronto, tivemos a felicidade do Moraes estar inspirado. Isso acontecia com alguma frequência, aquele golo? Não, já tinha tentado imensos cantos, mas penso que foi um dos únicos golos que ele marcou. Mas ele treinava muito porque ele cortava muito bem a bola com efeito. Com o pé direito. E pouco antes do golo também tinha tentado um canto em guarda-redes. O Cavalites fez uma defesa, mas foi do lado contrário, foi precisamente do outro lado. O outro lado seria então para o seu pé esquerdo? Para o pé esquerdo, foi sim senhor. Era ambidestro, o Moraes. Era de facto um jogador polivalente e que teve a felicidade de marcar o golo. Curiosamente esteve em riscos de não ir jogar. Pois esteve em riscos de não jogar. Não era titular indiscutível. Pois, não era titular indiscutível, mas pronto, naquela altura lá está. Jogar o A ou jogar o B, a não ser que fosse de facto um Osvaldo Silva, ou um Fernando Mendes, ou um próprio Figueiredo, portanto entrava o A e saía o B. O Moraes não era indiscutível enquanto extremo, não é? Porque... Exatamente, enquanto extremo, mas depois quando veio para a lateral, depois na sequência eu parti a perna logo na época seguinte, logo na fase inicial dessa época, e depois ele guindou-se
naturalmente como lateral direito e foi à seleção ao lateral direito, exatamente, foi Magriço. É curioso como um jogador que não é titular no Sporting em 64, acaba por ser titular na seleção, embora a meias, digamos, com o Festa do Futebol Clube do Porto. Sim, mas foi ele mais titular, o Festa só fez o primeiro jogo, penso eu. Mas é a adaptação, uma adaptação, porque os jogadores que vêm de trás para laterais adaptam-se com muita facilidade. Às vezes têm algum receio quando jogam na frente, mas quando jogam de frente para o adversário não têm medo nenhum. E já conhecem também, já conhecem mais ou menos os dribles, já também pisam o mesmo corredor, o corredor é o mesmo. Mas eu acho que a final foi bem ganha por nós. Não foi também uma grande final de encher o olho em termos de futebolistas. Nem podia ser, porque depois estava tudo fatigado, do esforço também, mas os húngaros também estavam cansados e já não aplicaram, porque o futebol dos húngaros desgasta muito mais. Porque quer queiramos, quer não, isso diga o que... E era diferente, o futebol era diferente naquela época, naturalmente, mas aquele futebol de passa e desmarca dos húngaros exigia uma grande capacidade física, porque desgastava muito mais. Desgastava muito mais. Pedro Gomes, e já agora para terminar, como é que explica que depois desta campanha vitoriosa do Sporting, o ano seguinte tenha sido de completo descalabro em termos de resultados? Lembro-me que o campeonato começou de uma forma muito má para a equipa leonina, embora tivesse defrontado logo os 3 grandes a abrir, mas teve algumas derrotas inaceitáveis. O Sporting acabou por ficar em 5º lugar, mas houve durante muito tempo que esteve quase na cauda da classificação. Teve uma primeira volta muito má. Conseguiu depois retificar na segunda volta, mas esse ano de 64, 65, aliás, o Sporting nem conseguiu defender a Taça das Taças, perdendo com o Cardiff em Alvalade. Exato. Como é que explica isso, essa mudança tão grande quando se adivinhava um crescendo? A equipa não tinha estado bem também nessa época da Taça das Taças, praticamente só na Taça das Taças, porque em termos de campeonato nacional também não estávamos muito bem. Sim, mas o campeonato seguinte ainda foi pior. Ainda foi pior. Mas porquê? Como é que foi? O que é que aconteceu? Eu acho que o treinador não continuou o arquiteto. Continuou um bocado. Ainda ficou uns tempos. Não, as coisas não correram nada bem. O Sporting modificou-se bastante. Foi no ano seguinte, 65, 66, com o Pérez e o Oliveira Duarte para a asa esquerda do ataque. Exatamente, o Lourenço, o Manuel Duarte. Do Leixões. Isso já foi em 66, 77. Exato. Mas eu estou a falar nessa época de 64, 65, de facto, há ali um ano esquisito que surge após uma vitória que, em princípio, galvanizaria ao Sporting, e afinal não. O Sporting registrou uma época para esquecer. Houve ali uma quebra, que às vezes acontece com todas as equipas, não é? Até as melhores. É isso. Se calhar for meterem partido a perna e eu deixar de jogar, mas podia ter sido por isso. Mas não foi. Isso acontece às grandes equipas terem anos muito bons, estarem no top e no auge e depois se combinem no outro ano. E sabe-se que quando se avolumam uma série de maus resultados, as coisas psicologicamente não funcionam muito bem, e penso que foi o que naturalmente aconteceu ao Sporting, que, como disse muito bem, o Sporting caiu nesse ano, mas depois no outro ano reencontrou-se naturalmente e acabou por ser campeão. Na época seguinte, já também com alguns reforços, e também penso que havia ali alguma veterania já também nesta equipa leonina, em que tinha que se naturalmente revezar e reforçar. O que não aconteceu na época seguinte, aconteceu a seguir. E com o Cardiff perdemos, de facto, um golo aqui em Alvalade, um golo do meio campo quase. O Carvalho estava adiantado no seguimento de um lançamento lateral e mesmo da linha foi surpreendido. Em Cardiff empatámos 0-0 e podíamos ter ganho o jogo, portanto não podíamos e devíamos ter ganho o jogo. Ganhar lá. As equipas inglesas naquela altura era terrível, muito difícil, mas fizemos um jogo em que podíamos ter pelo menos equilibrado com o 1-0, mas não aconteceu. E depois fomos eliminados da taça, depois perdemos com os grandes, o Benfica e não sei o quê, o Porto. Houve ali uma sequência de jogos que nos atiraram para lugares que não eram habituais. Penso que a equipa demorou depois a recuperar psicologicamente e ficámos por ali, mas foi um ano para esquecer, mas o outro ano já foi de renascimento. Sim, senhor. Muito obrigado, Pedro Gomes, por nos ter acompanhado nesta visita à Taça das Taças, que o Sporting tão justamente arrebatou. Foi o recordar da grande época europeia que o Sporting subscreveu em 1964. Voltaremos para a semana. Uma muito boa tarde.